Vamos mergulhar num conceito que, olha, desafia bastante a nossa percepção da realidade: o espaço quadridimensional. Mas o que isso quer dizer na prática? Já parou para pensar como seria enxergar o mundo em 4 dimensões? Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas essa pergunta, na verdade, nos leva direto para o coração de como o nosso universo realmente funciona. Mas antes da gente dar esse salto para a quarta dimensão, é bom construir uma base sólida, né? Vamos começar com o mundo que a gente já conhece, com as dimensões que a gente vive todos os dias. A primeira dimensão, então, é o comprimento. É a coisa mais básica. Imagina uma linha reta entre dois pontos. A capacidade de medir essa distância, pronto, isso é uma dimensão. Pensa num fio, perfeitamente esticado no espaço. Agora, a gente adiciona um segundo eixo, a largura. Isso já nos joga para a segunda dimensão. Aí a gente cria uma superfície plana, como se fosse uma folha de papel. Aqui já existe área, mas ainda não tem volume, é tudo chapado. E aí, finalmente, a profundidade. Quando a gente adiciona um terceiro eixo que é perpendicular aos outros dois, a gente ganha a terceira dimensão. E é isso que dá volume para as coisas, sabe? Presença no espaço. Esse é o nosso mundo, com altura, largura e profundidade. E olha que interessante a origem dessas palavras. Espaço vem do latim spatium, que significa extensão, distância. E dimensão vem de mensio, que é medida. Então, no fundo, quando a gente fala de dimensões do espaço, estamos falando sobre as medidas da extensão. Faz todo sentido. Certo. Agora que a gente já firmou bem a ideia das 3 dimensões espaciais, estamos prontos para o grande salto. Adicionar a quarta dimensão. É aqui que a nossa percepção da realidade começa a se expandir de verdade. E então, qual é essa tal quarta dimensão misteriosa? Depois de altura, largura e profundidade, a quarta dimensão é o tempo. Sim, o tempo. Não é outra direção no espaço que a gente possa apontar, mas sim uma corrente, um fluxo que entrelaça absolutamente tudo o que existe. E essa ideia, claro, não surgiu do nada. Ela foi o ponto central da revolução de Albert Einstein, que mudou para sempre o nosso jeito de entender a própria trama da realidade. Einstein nos deu o conceito de espaço-tempo. Ele sacou que o espaço e o tempo não são coisas separadas, como um palco onde as coisas acontecem. Na teoria da relatividade dele, os dois estão fundamentalmente ligados, fundidos num único tecido de 4 dimensões. Não dá para falar de um sem falar do outro. Essa citação do Einstein para o Newton mostra o tamanho da mudança. Ele disse algo como: Newton, perdoe-me, sabemos que seus conceitos terão que ser substituídos. Isso mostra um respeito gigante pelo passado, mas também a coragem de virar a mesa e propor uma revolução completa no pensamento da ciência. E quando a gente aceita o espaço-tempo como a nossa realidade, a gente entra num universo que é, francamente, bem estranho. Um universo com consequências que desafiam a nossa intuição. Vamos dar uma olhada em como essa ideia por si só mudou absolutamente tudo. E as consequências são alucinantes. Nessa nova visão, o espaço e o tempo são maleáveis. Se mover muito, muito rápido, não só em curtas distâncias, como também faz o tempo passar mais devagar. E a gravidade? Deixa de ser uma força misteriosa para se tornar a própria curvatura desse tecido do espaço-tempo. Uma curvatura tão forte que consegue desviar até mesmo um raio de luz. Tudo isso nos força a repensar a geometria do universo. A realidade, em grande escala, não segue mais aquelas regrinhas que a gente aprendeu na escola. Lembra da geometria da escola, a euclidiana? Ela diz que o caminho mais curto entre dois pontos é uma linha reta. Isso funciona perfeitamente numa folha de papel. Mas no cosmos, o espaço-tempo é curvo. Para ficar mais fácil de imaginar, pensa numa cama elástica com uma bola de boliche bem no meio. Ela afunda o tecido, né? O caminho mais curto para uma formiga atravessar de um lado ao outro não é mais uma linha reta, e sim uma curva que segue essa depressão no tecido. Pois é basicamente assim que a gravidade funciona. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. Se o espaço e o tempo são uma coisa só, costurados juntos na realidade do universo, que outras realidades fundamentais a gente talvez ainda não esteja vendo? O que mais pode estar escondido, bem na nossa frente, só esperando para ser descoberto?